Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa aula, nossa disciplina de informática empresarial. Professora Patrícia aqui mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos retomar o nosso assunto estudado na aula passada. Nós estávamos aprendendo um pouquinho sobre a estrutura do e-mail corporativo. Assunto, corpo e assinatura. A professora já tinha apresentado para vocês como que deve ser um e-mail dentro da empresa, bem apresentado, claro, objetivo. E nós fomos até a parte ali onde a professora mostrou para vocês. Eu apresentei ali o assunto, mostrei como que tem que ser a estrutura desse e-mail. E a gente chegou até a parte onde eu estava mostrando alguns exemplos práticos ali para vocês, alguns exemplos de e-mails corporativos dentro ali da empresa. Vamos rever alguns desses e-mails. Vou ler um para vocês, depois a gente escolhe outro aluno para ler um e-mail, depois a professora vai fazer a parte do fechamento e ensinar vocês a fazerem uma assinatura para o final do e-mail, uma assinatura profissional. Todos estão me ouvindo bem, certinho? Só façam um joinha para a professora entender que sim. Então tá. A professora vai continuar aqui a aula. Eu vou ler aqui esse exemplo, né, de um e-mail formal corporativo dentro de uma empresa, que é um pedido de orçamento para reserva em uma pousada. Aí coloca ali, daí a direcionada a quem, né, que é a pousada, veio por meio deste solicitar um orçamento de reserva para hospedagem nessa pousada no período, né, a data inicial, a data final. No caso, é como se fosse eu solicitando ali um orçamento de uma reserva em um determinado período. Então, ali eu coloco, né, para quem que eu estou direcionando o e-mail, coloco o que eu quero, né, uma reserva na hospedagem, a data que eu preciso, e eu quero as opções de suíte, né, para um casal, e os respectivos de preços e a forma de pagamento. Aí coloca ali o município, o dia, mês e o ano. Aí a resposta da empresa lá, a empresa formalmente vem e me responde todas as perguntas que eu coloquei ali no e-mail. Lembrem-se que nós já limos esse exemplo na aula passada. A professora explicou o quê? Você é o funcionário responsável de receber esse e-mail. Leia o e-mail que o cliente está pedindo, ou o seu chefe, ou um colega de trabalho, e responda todas as informações no mesmo e-mail. Eu e a professora Andressa já conversamos bastante com vocês sobre aquela questão de não ter retrabalho. Vamos ter atenção para já fazer bem feito na primeira vez, mostrar que somos um profissional ali com capacidade, né, um profissional responsável, né? E respondam esse e-mail já de primeira. Respondam ali todas as informações que o cliente, que o fornecedor, que o seu chefe, ou que você tem que passar para algum colaborador, para algum colega, né? Sejam responsáveis enquanto a resposta desse e-mail. Não respondam de qualquer jeito. Sejam claros e objetivos, respondendo tudo que foi solicitado ali no e-mail. Ali, por exemplo, esse e-mail ele nos responde de forma formal. A empresa, né, a pousada, ela responde o cliente. Quem gostaria de ler para nós ali a resposta da empresa para o cliente? Quem gostaria de ler para a gente? Professora Andressa, escolhe alguém que lê bem para fazer essa leitura para nós. Professora, escolhe alguém ali para ler essa resposta da pousada para o e-mail do cliente. Algum aluno para ler para nós? Vamos lá, Murilo, faça a leitura para a gente, para a sala. Ali a primeira eu li, né? Que era eu, cliente, pedindo um orçamento, agora a empresa respondendo esse e-mail corporativo. Como que ela respondeu? Calma, gente, acontece. Colocou a data certinho, né? Isso. Aham. Isso. Ah, esse é sobre a reunião, não é a resposta. Desculpem, vai. Aham. Agendando a reunião. Pode ler.
Muito bem, obrigado. É Murilo que leu para a gente, né? Então, ali, o primeiro e-mail, ele nos traz ali um e-mail com uma solicitação de reserva em uma pousada. O segundo e-mail já é alteração de uma data de reunião, né? Que estava previsto para uma data, daí ele informou que não poderá realizar aquela reunião naquela data e que vai precisar remarcar. Então, vocês podem observar que nos dois e-mails, né, a pessoa usa a cordialidade, a educação, ela pontua tudo que ela precisa, né? Não fica ali fazendo um e-mail que depois vai ter que fazer outro para resolver uma mesma questão. Então, ela pontua tudo o que ela precisa ali no e-mail para já ter as respostas que ela vai precisar ter ali no futuro. Então, assim, além disso, o nosso e-mail também precisa ter o fechamento. A gente já falou lá sobre o assunto, a estrutura do e-mail. E no final nós precisamos ter o quê? Um fechamento no nosso e-mail. O que que é isso? É encaminhar a ação mais a assinatura profissional. O fechamento conclui o e-mail e indica ao leitor qual que é o próximo passo. Então, assim, depois de ler tudo que tem que fazer, ele fala para o leitor lá o que que ele tem que fazer, se ele tem que responder, se ele precisa confirmar, verificar o que foi enviado, enviar alguma coisa novamente. Às vezes vocês estão solicitando um documento a alguém. Então, se vocês escrevem tudo que vocês precisam e no final coloquem. Solicito que me envie o relatório tal, de tal data, qual o nome daquele relatório específico, né? Ou apenas para tomar ciência da informação. Esse e-mail é apenas para a ciência, para saber dessa informação. Esse fechamento ele tem que ser curto, educado e alinhado ao objetivo da mensagem. Exemplos ali que nós podemos utilizar como fechamento no nosso e-mail. Fico à disposição para esclarecimentos, aguardo um retorno, agradeço a atenção, obrigado pelo suporte. Então, depende do que você está enviando no e-mail, qual que é o assunto, qual que é o corpo ali dessa mensagem, aí você vai fazer o fechamento, né? Dizendo que se você está passando informações, dizendo que você está à disposição para mais esclarecimentos. Dependendo do que for, você aguarda uma resposta da pessoa, agradece a atenção, ou obrigada pelo suporte. Às vezes você mandou um e-mail solicitando alguma ajuda a algum determinado setor. Recebeu essa resposta, e você responde e no final coloca lá, obrigado por esse suporte. São exemplos que nós podemos utilizar ali no nosso fechamento de e-mail. Agora aqui vamos responder. Alguém aqui já usou uma assinatura profissional? Alguém na nossa sala trabalha ou não? Não? Então agora a professora vai ensinar para vocês como que é fazer uma assinatura profissional lá dentro da empresa. Vamos aprender juntos como que faz essa assinatura. Então, o que que tem dentro dessa nossa assinatura, né? Ela mostra a credibilidade, organiza a comunicação e facilita o retorno do destinatário. Aqui nesse exemplo nós temos aqui o Rodrigo da Silva, né? Rodrigo Silva, que ele é design e fundador. Aqui vocês podem colocar um logo pequeno da empresa que vocês trabalham, representam. Ele deixa aqui daí embaixo, né? Primeiro o nome dele, a função, o cargo que ele ocupa na empresa. E aí ele deixa os contatos dele, né? O telefone para contato, o e-mail que podem estar entrando em contato com ele e até um site que tem algumas informações sobre ele enquanto profissional. Então, ali vocês hoje podem colocar o nome de vocês, coloquem ali a função, né, técnico e administração. Isso aqui é um exemplo de como que a gente pode fazer a assinatura profissional. Aí é claro que cada pessoa tem um nome diferente, uma função diferente, dados diferentes, mas isso aqui é o básico que você vai colocar lá dentro da sua assinatura profissional. Isso aqui depois agora nós vamos fazer uma atividade, né? A professora vai explicar para vocês e vocês vão desenvolver essa assinatura de vocês profissional. Quando vocês chegarem lá na empresa, vão trabalhar, ou de repente vocês vão ser autônomos, vão ter a própria empresa, vocês já sabem como criar uma assinatura profissional para o seu e-mail, tá? Então, assim, a assinatura profissional ela inclui o quê? O nome completo, né, da pessoa, o cargo ou setor que ela ocupa, e o contato profissional, né? Ela coloca ali o e-mail, coloca o WhatsApp, se tiver site, o que tiver referente a ela enquanto profissional. Aqui tem alguns... Desculpa, pessoal. Aqui tem alguns exemplos, né, de assinaturas profissionais. Aqui temos da Rebeca, né? Vários exemplos que vocês podem usar, aqui o cartãozinho branco que vocês podem usar para preencher, para fazer esse cartão de vocês profissional, essa assinatura profissional por e-mail.
Então, agora, pessoal, a professora Andressa, eu vi que ela já estava conversando com vocês sobre as avaliações, né? Já foi realizada a nossa prova, a nossa primeira prova na semana passada. Nós já fizemos uma atividade lá que vocês trabalharam como editores de texto e fizeram lá, corrigiram as mensagens, reescreveram elas de forma correta. E hoje a professora trouxe uma outra proposta de trabalho para vocês desenvolverem, que é o quê? Colocar em prática tudo que a gente aprendeu sobre o e-mail corporativo. Então, vocês em duplas, podem sentar em duplas, mas aí todo mundo faz atividade no caderno, porque precisa ser postada de forma individual, tá, pessoal? E o que vocês vão fazer? Primeiro nós vamos ler o cenário aqui que apresenta uma empresa no setor de recursos humanos e vocês vão desenvolver esse e-mail com todos os itens que a professora ensinou a vocês. Assunto, né, a abertura do e-mail, o contexto, né, a estrutura do e-mail, o fechamento e no final a assinatura profissional de vocês. Podem fazer juntos em dupla, daí no final lembrem de cada um fazer a sua própria assinatura profissional. Vamos ler aqui então o que apresenta no cenário do e-mail que vocês vão desenvolver. Prestem bastante atenção, que a professora vai ler, porque depois vocês vão ter que desenvolver o e-mail em cima disso, tá? Então vamos lá. O setor de recursos humanos, ele precisa comunicar a todos os colaboradores que o prazo de entrega do relatório mensal de frequência, que é no caso a folha Pondo lá dos funcionários, né, foi antecipada para hoje. Então, às vezes pode ser que lá na empresa a gente tem que entregar todo dia 25, mas por algum motivo específico, nós vamos precisar entregar hoje, dia 22. O setor de RH precisa comunicar os funcionários. Vocês têm que se imaginar na situação que vocês são esse responsável de RH e você precisa desse relatório, dessa folha de frequência do funcionário. Então, você precisa mandar um e-mail, né? Que eles atendam essa solicitação da gerência. O envio do comunicado deve seguir o padrão da escrita corporativa. Então, vocês entenderam o que é o cenário, né? Você é o responsável ali do setor de recursos humanos e você precisa daquele relatório mensal de frequência do funcionário para hoje. Talvez era para ser encaminhado até o final da semana, mas por um certo motivo ali que aconteceu dentro da empresa, você precisa dessa antecipação desse documento para hoje. Como que você vai pedir, através do e-mail, para os colaboradores te enviarem esse documento? Então, a primeira coisa, identificar o objetivo da comunicação. Qual que é a informação que precisa ser transmitida, né? A professora já explicou para vocês, que é a antecipação desse relatório ali, a antecipação do relatório mensal de frequência. E vocês vão organizar o e-mail. Como que tem que ser o nosso e-mail? Ele tem que ter um assunto, a abertura, né? Que a gente já aprendeu a fazer, o corpo da mensagem, as informações, mas orientações e prazos, né? Ali vocês vão colocar, certo? O que precisa fazer, até quando, certinho, por que precisa desse relatório, né? O fechamento, que a gente acabou de ver, como que é que vocês vão pedir esse fechamento, o exemplo que vocês vão colocar, e a assinatura profissional. Então, ali, as dicas, né? Evitem abreviações e informalidades, mantenham a postura digital adequada, que a gente já conversou bastante sobre isso, né? Não usar abreviatura, não usar gírias, usar uma linguagem adequada ao ambiente corporativo. E lembre-se que o e-mail deve ser claro, objetivo e fácil de entender. No final, justifiquem as suas escolhas, explicando por que a sua versão é mais clara e adequada que a original. Então, aqui, vocês entenderam o contexto de como que é para ser desenvolvido o e-mail? Entenderam, pessoal? A professora, então, todo mundo já entendeu o que é o quê? O e-mail é comunicar aos funcionários que o prazo de entrega do relatório mensal de frequência, anotem aí, relatório mensal de frequência, foi antecipado para hoje. E daí aqui na segunda parte tem tudo que tem que conter no nosso e-mail. Pessoal, agora sim, antes de começar a fazer a atividade, eu quero falar uma coisinha para vocês. O que eu tenho observado? Não é um problema, mas assim, vocês são em vários alunos, aí a gente começa, principalmente na turma do primeiro ano, que nessa sala a gente quase não fez atividade. Nós começamos a fazer um trabalho, uma atividade em sala, aí todo mundo começa a perguntar para a professora Andressa, pessoal, vocês podem levantar da cadeira
e venham até a frente da TV e perguntem para mim também. Porque daí tá eu e a professora Andressa para atender vocês e só ela acaba atendendo. Podem vir até mim perguntar, usem a professora Andressa e também podem vir conversar comigo. Ah, ela está ocupada conversando com outro aluno, ajudando outro. Venham até a TV e peçam a sua dúvida para mim que eu também vou ajudar vocês, tá bom? Então assim, todo mundo já entendeu o que é para fazer, certinho? Anotem aí, né, que o principal motivo do e-mail é a antecipação, né, do relatório mensal de frequência do funcionário. Então, anotaram ali, né, o que vocês precisam fazer, a antecipação do prazo de entrega do relatório mensal e o que tem que ter no nosso e-mail? O assunto, a abertura, corpo da mensagem, fechamento e assinatura profissional. Ah, tô com dúvida como faz o assunto, como que faz a abertura. Pergunta para a professora Andressa, pode vir aqui perguntar para mim também, tá bom? Então, sentem em dupla e lembre-se que a assinatura profissional no final, eu quero com o nome individual de cada um, tá bom? Então, vamos aproveitar agora esse tempinho para desenvolver esse e-mail. E essa atividade, ela precisa ser postada lá no Class. A professora já deixou a atividade lá para vocês postarem, tá? Podem começar, então. Pessoal, então assim, vamos terminar essa nossa atividade sobre o e-mail corporativo. Quem conseguir terminar e postar hoje pode postar. Se não der tempo, semana que vem nós vamos fazer a nossa prova de recuperação. Terminando a prova, aí nós vamos voltar para terminar essa atividade e postar lá no Classroom. Eu quero deixar um recado bem importante, pessoal. Quando vai postar uma atividade lá no Classroom, não postem em comentário. Porque se vocês vão lá e digitam a atividade como um comentário, a professora não consegue dar a nota. Então, vocês precisam anexar o arquivo. Ou a foto do caderno, ou se vocês fazem no tablet ou no computador, ou aquele anexo que tem atividade dentro, tá? Vocês entenderam, pessoal? Porque eu não consigo dar nota para quem posta atividade em formato de comentário, tá? Nem postar no mural também. Tem que postar dentro da atividade e anexar o arquivo lá dentro. Entenderam? Então a nossa aula está encerrando. Ô, professora Andressa. Então a nossa aula está encerrando, né? 10h35. Então tá, pessoal. Então é isso. Nós nos vemos na aula que vem, tá bom? Um abraço para todo mundo. Até semana que vem.